Ezequiel, vamos lá. Você enxerga ali em Apocalipse capítulo 20 que todo aquele contexto é celeste, é isso? Sim. Na verdade, vamos tentar dar uma olhada no texto para a gente perceber um pouco a dinâmica, tá? Então, o texto diz assim: Então eu vi um anjo descer do céu que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou, pois ele sobre o selo, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto um pouco. Vi também tronos, e neles se assentaram os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi também as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, como por causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta, etc. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Então perceba que quando o texto vai se desenrolando, ele vai primeiro afirmando e depois explicando. Então ele não diz assim: olha, eu vou explicar para vocês o que é a primeira ressurreição, e aí descreve. E aí eu vi o dragão sendo preso. Ele diz o contrário: ó, eu vi o dragão sendo preso, eu vi que eles foram dados a autoridade de julgar, etc. E essa é a primeira ressurreição. Então primeiro ele explica, primeiro ele narra e depois ele explica. Aí depois acontece que quando se completam os 1000 anos, Satanás é solto. E aí ele vai sair, seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, etc. Mas de onde é que vem essas nações? Elas são as pessoas que fazem parte da segunda ressurreição, que ressuscitam depois dos 1000 anos. E aí acontece a cena do trono branco. E aí diz então, esse grande trono branco, aquele que nele assentava, Mas o trono branco está depois do milênio. Então, na nossa visão, não. Na nossa visão, a visão do trono branco... A terra vai ficar vazia esse tempo todo? Exatamente. 1000 anos vazia, só o diabo e os seus anjos aqui. Meu Deus. Dentro da nossa visão, né? Óbvio que com respeito ao contrário. Okay. Então, na nossa visão, a visão do trono branco é a explicação do que acontece nesses 1000 anos. E só uma pergunta, então, pra gente tentar entender, pra passar pro professor Taí. Então, na Batalha do Armagedon, que é antes de Gog e Magog, porque Gog e Magog é depois do milênio. Sim, aqui você vê que sim, na segunda ressurreição. Tá aí. Então, antes na Batalha do Armagedon, que é o retorno glorioso de Cristo, você é pós-tribulacionista? Não sei. Sim. Então, no final da grande tribulação, Jesus volta, por exemplo, e na volta de Cristo, ele mata todo mundo? Todo mundo. Todos os ímpios e os salvos voltam com ele pro céu. Vão com ele para esse reino milenar no céu. Vamos lá, pastor Elton. Então eu posso gastar algum minutinho aqui para expor aqui, porque ele expôs os pensamentos. Com certeza. Eu vou dar uma olhadinha aqui. Bom, eu falei primeiro, os céus são os céus do Senhor, a terra deu ele aos filhos dos homens. Então isso está estabelecido no Salmo 115, versículo 16. Gênesis 1, 28 diz que o Senhor deu a terra para Adão, dizendo crescer, multiplicar e tal. E depois do dilúvio deu para Noé, capítulo 9, versículo 1 do livro de Gênesis, multiplicar e está tudo entregue na mão dele. Ele criou a terra para ser habitada pelos homens, Isaías 45, 18. E a Bíblia diz que o nosso problema é que ele deu a terra para nós e nós criamos os nossos ídolos. E por causa disso ele entra em juízo com a terra. Ok? Mateus capítulo 6, versículo 10, é aquela oração do Pai Nosso. Os discípulos perguntam para Jesus, ensina-nos a orar. E Jesus disse, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus mira a terra como a habitação dos homens. Eles estão orando sobre a justiça e o juízo de Deus e a graça de Deus e a misericórdia de Deus para com os homens aqui na terra. Não menciona homens no céu aqui. Pois bem, vamos em seguida aqui vendo mais o quê? Jeremias 23, 5... O Senhor diz assim, isso aqui é taxativo. Você pode olhar o contexto, não tem como dizer outra coisa. Levantarei um renovo, que reinará, executará juízo e justiça sobre a terra. Isto é um milênio. Jesus vai governar aqui no milênio. Pois bem, Isaías capítulo 2, versículo 2 a 5 diz, esse texto é muito significativo. O monte do Senhor, naqueles dias, nos últimos dias, o monte do Senhor estará acima de todos os montes, nos últimos dias. E aí as nações dirão, vinde e subamos à casa do Senhor. De Sião sairá a lei. Isaías, o que é só para eu anotar? Isaías capítulo 2, versículos 2 a 5. Show.
Aí a sequência do versículo 3 diz: ele julgará, ele corrigirá, de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Capítulo 2, versículo 4. As espadas serão transformadas em relhas, as lanças em podadeira, e não haverá mais guerra. Tudo isso é alusão ao milênio. Agora, como se dará isso? A hora que eu tiver que parar, você fala. Como se dará isso? Paulo escreve aos Tessalonicenses. Agora eu vim para o Novo Testamento, depois posso voltar lá no Velho de novo. Para mim são iguais. Capítulo 1, versículo 9 a 10. Vós, capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, vós convertestes ao Deus vivo para esperar do céu o seu Filho. Então Jesus vem do céu para a terra. Veja que a referência da habitação humana é sempre a terra. Capítulo 4, versículo 13 e 17. Deus trará em sua companhia os que dormem. Trará para onde? Para a terra. Ok? Como vai ser esse processo? Primeiro os mortos, depois os vivos. O nosso querido pastor já colocou isso, né? Antes, meio ou fim da tribulação. Não dá para saber quando será o arrebatamento. Quem defende antes, quem defende no meio, quem defende depois, defende porque quer defender, mas não dá para saber. Não tem como saber exatamente. Quem viver, verá. Quem viver, verá. Exatamente isso. Dada a ordem, o Senhor descerá dos céus. Os mortos ressuscitarão primeiro. Depois os salvos serão arrebatados. Os vivos, eu preciso de água. Estou com a boca seca. Porque eu estou com labirintite e a boca seca muitas vezes. Fica à vontade. Tranquilo. Muito boa a exposição e a despeito das discordâncias, a gente respeita totalmente. Vamos que vamos. Dada a ordem, o Senhor descerá do céu, o Senhor Jesus, e os mortos ressuscitarão primeiro, depois os vivos serão arrebatados. Será como um ladrão, de surpresa. Capítulo 5, versículo 2. O ladrão chega na hora que ninguém espera. E quando disserem, isso aqui é muito importante, quando disserem a paz e segurança, sobrevirá a repentina destruição. Aonde? Na terra. Ok. Pastor, vou voltar aqui para você e depois ele continua. Ele segue. Pode ir. Tá bom. Bom, toda a exposição do pastor Altair, com quanto seja comum, seja respeitável e tudo mais, acaba trazendo algumas ilações e inferências que são tudo menos claras no texto. Então, por exemplo, em Jeremias 23, verso 5, diz que Jesus vai reinar sobre a terra, o renovo e etc. Mas a visão adventista não nega isso. Muito pelo contrário. Nós entendemos que a igreja passa 1000 anos literais com Deus no céu. Depois disso, desce a Nova Jerusalém para a terra. Acontecem lá os eventos finais. E Jesus reinará por todo sempre na terra renovada. Então não se deixa de cumprir a imagem que Jesus reinará sobre a terra, mas ao invés de ser por um período de 1000 anos, onde inclusive ao redor existe pecado e morte, ainda o problema ainda não está resolvido, porque acho que um pouco da visão do milênio tem que ver com isso, acaba continuando a existir pecado e morte nesse período, e isso é um problema bem grave para essa teologia, a gente não nega isso. Mas outra coisa, por exemplo, lá em Jeremias capítulo 4, se fala que a terra vai ficar vazia. Se em nenhum momento... E claro, obviamente que aqui existem leituras um pouco divergentes, mas Jeremias o quê? Jeremias 4, por exemplo, diz assim, a partir do verso 20, se o senhor quiser acompanhar aí. Golpe sobre golpe se anuncia, pois a terra toda já está destruída. Verso 20 eu estou, tá? De súbito foram destruídas as minhas tendas, num momento as suas lonas. Até quando terei de ver a bandeira e ouvir a voz da trombeta? Deveras, meu povo está louco, já não me conhece. São filhos nécios e não inteligentes, sábio para o mal e não sabem fazer o bem. Olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia, para os céus e não tinham luz. Olhei para os montes e eis que tremiam, em todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves do céu haviam fugido. Então o que a gente entende? Como o homem foi criado no 6º dia da criação, se a terra não ficar vazia por um período de tempo, esse texto nunca vai se cumprir ou nunca será literal. Aí existe um pouco de explicações do tipo, não, isso aqui se refere à terra de Israel. De Judá. De Judá e não a no terra... começo ele fala isso. Então. E não a terra completa. Todavia, a gente discorda disso. Essa é uma mensagem para os membros ali do povo de Israel, mas é uma mensagem que diz com o mundo inteiro. Tem uma segunda camada, né? Isso, toda a terra está destruída, diz o texto. Não apenas a terra de Judá.
Inclusive o texto é literal. Não havia homem nenhum, não só em Judá, mas em lugar nenhum. Então a gente entende que se não houver um tempo como o milênio, esse texto não pode se cumprir literalmente. A gente respeita quem tem a leitura um pouco divergente de nós. Então, uma outra coisa. O homem é da terra e não do céu. Mas lá em 1 Tessalonicenses 4, onde é que a igreja encontra com Jesus? Para o encontro com o Senhor? Nos ares. Então ali você tem o único texto, de fato, que coloca o ser humano fora da ambiência da terra, pelo menos assim, nessa atmosfera terrestre. A nossa visão é que dessa atmosfera vai para o reino celestial e não volta para a terra, mas respeitando a visão contrária. Agora, como é que você lida com textos claros, tipo Apocalipse 5:10, né? Nos fez reino e sacerdote e reinarão sobre a terra, né? A igreja reinando com Cristo na terra. E, por exemplo, sei lá, Apocalipse 2:27, ao que vencer, regerá as nações com vara de ferro. Onde vai funcionar esse negócio? A gente entende que isso se cumpre espiritualmente na era da igreja, já é uma realidade, já somos reis e sacerdotes agora, aqui, nesse momento, inclusive sobre a terra e etc. Todavia, isso pode se cumprir de uma forma literal também na eternidade, não necessariamente Mas lá não vai ter as nações, né? Oi? Mas lá na eternidade não vai ter as nações. Aí é pouco... Como é que você vai reger as nações com vara de ferro na eternidade? Isso, eu entendo que pode haver um pouco dessa dificuldade, mas aí pode se referir a esta era. Tem que fazer outras nações, tá? Não, pode ser esta era, né? Entendi, a gente tá entendi. vivendo. Vamos lá, pastor Altair. Pois bem, vamos dar a sequência então. Como se dará isso? Paulo fala aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 9 a 10, e tal, isso que eu já falei, dada a ordem, descerá, tal, até aí já foi. Quando disserem a paz e segurança, capítulo 5, versículo 3, lhes sobrevirá repentina destruição. Agora, isso aqui é o Novo Testamento. E qual é o contexto disso aqui no Velho Testamento? Porque eu entendo que toda doutrina do Novo Testamento tem que ter contexto no Velho. Se não tiver contexto no Velho, é complicado. Porque o Antigo Testamento é a sombra das coisas que acontecem no Novo. Eu ia provocar seu sábado também, mas daí ia dizer que eu tô revocando o debate já passado, é brincadeira. Toda a doutrina do Novo Testamento, deixa pra lá. Mas eu concordo com você. O sábado também é uma sombra no Antigo que se cumpre em Cristo no Novo. Tá tudo certo. E não tem base para a continuação. Embora você vai cutucar, meu irmão. Embora Jesus falou muito claro sobre isso. O sábado foi feito por causa do homem. Tranquilo. E não o homem por causa do sábado. É só uma brincadeira. Desculpa envolver o pastor na nossa brincadeira. Eu gosto dessa ideia. Mas legal. Então tudo lá no Novo Testamento tem um contexto no Antigo. E qual é o contexto no Antigo aí? Bom, então vamos lá. Vamos para o contexto do Antigo Testamento. Profetas, testemunhas e provas no Velho Testamento. Isso eu fiz tudo hoje em cima do joelho, porque ontem eu estava no hospital. Zacarias, capítulo 14, versículo 2. Aliás, quem quiser entender escatologia, tem que ler Zacarias todo. Capítulo 1 ao 14. É tanto que Zacarias foi assassinado entre o altar e o santuário por causa das suas profecias. E é um precursor da apocalíptica, né? Isso, Jesus falou isso. Vocês mataram Zacarias. Zacarias e Daniel tem que ser lido para você entender Apocalipse. Vocês mataram Zacarias, filho de Baraquias, entre o altar e o santuário. Por que mataram? Por causa das profecias. E as profecias deles são contundentes. Contundentes. Pois bem, não mataram Ezequiel porque Ezequiel escreveu 37. A remissão de Israel. Eles ficaram felizes, né? Aí gostaram. Só que aí no 44 Ezequiel dá uma paulada que eles não entenderam. Ezequiel sempre dá umas pauladas. Mas... Ô, pastor César, um programa não dá para fazer esse debate, desculpa aí. Claro. Mas dá pra gente dar um tapa. Só uma pincelada. Dá um tapa, mas o assunto é muito bom e muito longo. Mas vamos adiante. Zacarias capítulo 4, versículo 2. Todos contra Israel. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres serão forçadas e vai se dividir em 3 grupos. O primeiro grupo morre, o segundo grupo é exilado e o terceiro grupo fica na cidade de Jerusalém. Eu vou ter que falar rápido porque o tempo não vai permitir. Essa parte que fica na cidade é aquela parte que vai clamar Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Lembra que Jesus, no Monte das Oliveiras, eu vou chegar lá. Então o Senhor sairá. O Zacarias 4:3. Então o Senhor, 14:3, né? Então o Senhor sairá e pelejará contra as nações.
Mateus capítulo 23, versículo 37. Jesus disse: ó Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que vieram antes de mim, em verdade eu vos digo que vocês não verão mais o meu rosto até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Então, quando Jerusalém, capítulo 14 de Zacarias, quando Jerusalém estiver vivendo este momento terrível de cerco de todas as nações da terra ao redor de Israel e começa a batalha, eles estarão presos dentro de Jerusalém. Os inimigos vão tomar conta de Jerusalém e vão forçar as mulheres, como está escrito aqui. E essas coisas todas vão acontecer no final da resistência de Israel. Porque hoje Israel é uma pedra, capítulo 9 de Zacarias, é uma pedra, aliás, 12, capítulo 12. Hoje Israel é uma pedra pesada diante das nações vizinhas. Toda vez que eu vou a Israel, eu vejo isso. Israel é o país mais seguro do mundo, pastor César. É o país mais seguro do mundo. Porque eles têm aquele domo de ferro que ninguém passa. Lançaram 2.400 mísseis, caíram 4. Era para desarraigar Israel do mapa, para tirar do mapa, apagar Israel. Caíram 4 e mataram 12 pessoas. 2.400 mísseis. O Irã mandou para Israel, Israel mandou. O Irã mandou para o Hamas mandou sobre Israel. Não aconteceu nada. Por quê? Porque ainda está se cumprindo o capítulo 9. Israel é uma pedra pesada sobre todos os povos ao redor, desde 1948. Todas as guerras eles venceram até agora.